Hoje eu quero falar com aqueles empresários e profissionais que querem vender alguma coisa no digital e ou fazem na ordem errada ou não entendem por que não estão vendendo. Então esse papo é com você que talvez seja um profissional liberal e quer montar um curso para vender no digital. Aí monta um curso, tenta vender, ele não vende. Ou você que está precisando transferir a tua fonte de renda para o digital, mas não consegue caminhar aqui, não consegue achar a oferta, o encaixe entre a oferta e a demanda do público. Nós vamos fazer um raciocínio de qual é a ordem que deve ser seguida e por que essa ordem funciona. E por que não seguir essa ordem vai dar errado. Vamos começar então, tá? Nós vamos estabelecer o seguinte: toda venda só acontece porque existe um desejo. E um desejo, ele pode ou não refletir uma necessidade. Ele pode ser só um desejo de algo não tão necessário. Do tipo, eu estava olhando ontem uma lapiseira de R$ 400. E eu fiquei assim, eu não preciso de uma lapiseira de R$ 400, mas parece muito legal. E eu estou cansado de derrubar essas minhas lapiseiras e ter que comprar um monte dessa. Eu já comprei um monte dessa daqui, porque eu derrubo e ela quebra a ponta. Então não é bem uma necessidade, mas existe um desejo. A venda só vem depois do desejo. Isso significa que você é obrigado a gerar o desejo primeiro, antes de vender. E aí nós temos duas coisas importantes a notar a respeito do desejo gerado. Primeira coisa é, para eu gerar desejo sobre algo, eu preciso expor as vantagens de ter aquilo. Ou seja, você vai sempre expor os benefícios de um produto e você vai fazer isso enquadrando esse produto na vida da pessoa que te ouve. Então, se eu quero vender essa lapiseira, eu não tenho que ficar falando das características técnicas da lapiseira, mas das vantagens que vão existir na sua vida se você tiver ela. Do tipo, essa lapiseira tem uma sensação de peso que parece que ela é mais valiosa, é mais gostoso de escrever do que com aquelas lapiseiras bem levinhas. Talvez tu não concorde com isso, mas uma parte do público sempre vai concordar com os argumentos que eu apresento a respeito de um produto. Então, esse é o primeiro ponto do desejo. Para eu gerar desejo, eu preciso expor as vantagens de adquirir aquilo que eu quero vender. E eu já vou te explicar como é que você faz isso direito, porque tem que ser feito de uma forma relativamente despretensiosa, senão não funciona. Segundo ponto do desejo é que eu preciso, e essa é uma particularidade deste modelo de negócio que gira em torno da nossa comunicação, eu preciso gerar um desejo das pessoas em adquirirem o produto ou o serviço de mim. Então, é uma espécie de desejo em mim, vamos dizer assim, né? Fica meio esquisito falar dessa forma, mas você vai entender conforme eu explico. A gente precisa construir autoridade antes de vender. Então, existe uma etapa prévia à oferta que ela acontece, a gente vê muito característica em lançamentos. Um período de tempo em que eu estou comprovando que eu sou bom naquilo e que aquilo é muito bom para você. Então, se eu quero te vender um curso de leitura, eu preciso de um período de tempo para comprovar que eu sou bom em ler livros e que ler livros é uma coisa boa para você. Se eu quero te vender um curso sobre ansiedade, eu tenho que passar um tempo te provando que eu entendo de ansiedade e que vencer a ansiedade é uma coisa boa para você. Percebe que pode parecer óbvio que vencer a ansiedade é bom, só que o que acontece nesse movimento durante esse período de tempo antecedente à oferta é que eu estou elevando o nível da necessidade daquilo ali. Então, talvez vencer a ansiedade é uma coisa importante, mas é menos importante do que arrumar teu casamento, do que ganhar dinheiro, do que assistir o jogo do Flamengo, do que na tua lista interna, que você nem para pensar de prioridades, esse negócio de lidar com a ansiedade está lá embaixo. Então, o que eu tenho que fazer no período antecedente a uma oferta? Eu tenho que ir fazendo a ansiedade virar número 1 prioridade. Eu tenho que te deixar ansioso para vencer a ansiedade. Se eu vou te vender um curso de leitura, eu tenho que te deixar ansioso para querer ler um livro bem. Se eu quero te vender um café, eu tenho que te deixar ansioso para comprar aquele café gostoso, gourmet, que você nunca experimentou. E por aí vai.
Então esses dois aspectos do desejo são muito importantes de você entender. Por que é importante entender? Porque levam tempo para serem implantados na audiência, vamos dizer assim. Então não adianta você falar assim, montei um produto, vou oferecer ele e vou ver o que acontece. Não vai acontecer nada. Porque se você não tiver um período antecedente à oferta desse produto, não vai ter desejo suficiente para as pessoas comprarem. E essas duas características do desejo são muito importantes. Eu desejar o produto e eu desejar o produto vindo de você. E por que eu vou desejar vindo de você? Porque eu passei a confiar na sua autoridade sobre aquele assunto. Vou usar de exemplo, mais um exemplo aqui, os serviços da nossa agência, da UPB Studio. O que eu tenho que fazer? Provar para você que eu entendo do serviço oferecido na agência, que é a gestão de canal de YouTube, para depois disso, ou em paralelo a isso, eu comprovar para você que YouTube é bom para a tua vida. Então eu vou subindo a necessidade de você estar no YouTube, ao mesmo tempo em que eu vou te mostrando que eu sou bom nesse negócio. Percebe? Isso deve ser feito ao longo da tua produção de conteúdo. O conteúdo serve para isso. Por isso que um lançamento ele é um bom resumo de como a coisa deve ser feita no dia a dia. Você pega um processo de lançamento, tudo que acontece dentro dele é a mesma coisa que acontece num processo do dia a dia, só que num período muito maior. Então, no lançamento é um período muito menor. No dia a dia, você vai fazer a mesma coisa, só que ela vai estar muito mais esparsa. Vai demorar mais para fazer esse processo, mas é a mesma coisa. Parte 1 é a geração de desejo e comprovação da autoridade. Guarda isso. Guarda isso porque isso é muito importante. E aí vem parte 2. Quando você vai oferecer algo, ou você está começando uma carreira digital, você está começando a comprovar a tua existência no mundo, a tua autoridade em um determinado assunto, e não importa o quão bom você seja, se você já é o top 1 do Brasil no mundo offline, ainda assim na internet você meio que vai partir do zero. Você tem que se provar de novo. Claro, se eu sou top 1 numa profissão no Brasil, quando eu começar no digital, todos que me conhecem por ser top 1, logo vão me encontrar e vão saber que eu sou top 1. Mas todos os outros que vão começar a me encontrar porque o algoritmo vai me apresentar, eles não sabem quem eu sou. Então eu tenho, em alguma medida, independente do meu nível de qualidade, que comprovar a minha autoridade. E aí que vem a coisa. Quando você for começar a vender, não é inteligente começar a vender pelo produto de menor valor agregado. É muito mais interessante você começar vendendo o produto de maior valor agregado. Uso de exemplo uma mentorada psicóloga. Ela quer faturamento rápido, ela quer grana, precisa de uma quantidade de dinheiro de curto prazo. E ela queria vir me perguntar o seguinte, Elton, por que a gente não monta um curso e eu coloco lá e ele começa a vender todo dia e aí começa a entrar esse dinheiro? Eu falei, porque não é inteligente fazer dessa forma. Você está começando a se provar no mercado. As pessoas vão começar a te conhecer agora. Qual é o caminho que me parece mais interessante? Primeiro, você vai oferecer aquilo de maior valor agregado que você tem. No teu caso, terapia. O teu serviço. Você vai trocar a tua hora. Veja, esse negócio de trocar hora por dinheiro também, isso aí é uma bobagem sem fim, porque você está sempre trocando hora por dinheiro. O que é o processo da escala? É que você aprende a fazer em uma hora uma atividade que vai te dar um retorno multiplicado. Então, se eu sento como um psicólogo na frente de uma pessoa durante uma hora e ela me paga R$200, aquela hora me rendeu R$200. E para eu ganhar os próximos 200, eu tenho que sentar ou com a mesma pessoa ou com outra e tem que gastar mais uma hora. Agora, se eu sento aqui por uma hora, gravo uma aula, vou vender por R$20, eu faço, sei lá, 30 vendas, eu ganhei R$600. Olha, aquela mesma uma hora começou a me dar um pouco mais. Só que para vender eu também vou ter que fazer uma página, não sei o que. Daqui a pouco eu vou gastar um pouco mais de horas do que uma só. Então assim, você está sempre trocando o teu tempo por dinheiro. Só que a diferença é que na escala, para você escalar, você vai começar a executar atividades que elas vão ter um retorno prolongado.
Eu sento com o paciente, o retorno é durante aquela 1 hora. Eu gravo um curso, o retorno pode durar anos. Fechado esse parêntese, o maior valor agregado tem que vir primeiro, e dessa psicóloga é a terapia. Você vai com o teu maior valor agregado porque ele vai te dar caixa e margem de lucro. E quando você não tem autoridade percebida ainda, é melhor você vender uma coisa que tem grande valor. Por quê? Porque as pessoas estão sempre comprando ou a coisa ou você. Então, quanto menor o teu nível de autoridade, mais a coisa tem que valer. Quando eu consigo vender coisas de menor valor agregado? Quando o meu nível de autoridade vai subindo. E ele pode subir a tal ponto que eu só falo, eu vou vender um curso de gravação de vídeo. Tu quer? Eu não vou nem te falar o que tem dentro. Tu quer? Link tá por aqui. Eu posso chegar no nível de autoridade tão grande que as pessoas sequer precisam saber o que vai ter lá dentro. Elas já estão comprando porque elas confiam no que eu vou passar para elas. Só que isso daqui leva muito tempo para construir. Então você não deve partir disso daqui. Você tem que partir do oposto. Pouca autoridade, alto valor percebido no produto. Então, no caso que eu estou usando de exemplo, começo pelo serviço de terapia, que ele tem muito mais valor agregado do que um produto, um curso de qualquer coisa que seja. Aí eu falo, segunda parte que ela deveria fazer, depois de você começar a ter a tua renda andando com o teu serviço de terapia, a gente vem e lança um produto. Lançar um produto tem que acontecer antes de você tentar vender todos os dias. Por quê? Porque um processo de lançamento, por mais cansativo que ele possa ser e mais cheio de tarefinhas, ele tem um funcionamento interno que faz com que você venda mais. A pressão que ele exerce sobre os possíveis compradores é uma pressão que gera muito mais venda do que se você só soltasse o produto sem criar um movimento de lançamento e esperasse que vendesse a mesma coisa. Então veja, o lançamento você tem que criar um movimento de comunicação. O lançamento é um marco de comunicação. Eu hoje começo a comunicar uma coisa, vou comunicar ela por um período de tempo curto, vai durar geralmente 1 mês, 50 dias, 60 dias. E no final vamos deixar 1 mês. No final desse 1 mês, eu fechei as vendas. Então, é 1 mês para começar a comunicar, abrir as vendas e fechar elas. Esse primeiro movimento, ele é muito importante de acontecer. Então, veja, eu parti de algo de valor agregado alto, eu desci um degrau, mas eu desci um degrau de valor agregado exercendo uma pressão de venda. Essa pressão de venda, que é a escassez na quantidade ou a urgência no tempo, do tipo, você só tem 1 semana para comprar, ou só tem 50 vagas nesse produto. Essa escassez compensa um pouco essa queda de valor agregado. É claro, o preço também vai fazer essa compensação. Às vezes eu tenho a minha terapia, custa R$500 e eu vendo uma aula de 2 horas de R$100. Porque é uma aula de 2 horas, é mais genérica do que uma sessão de terapia em que eu atendo você especificamente. Então, eu posso compensar o valor agregado com o preço, mas eu aumento a chance de venda exercendo uma determinada pressão. O lançamento faz isso. E isso é importante para você dar o start no teu processo de transição do serviço para o produto, para o infoproduto no geral, aproveitando esse exemplo que eu estou te dando. E aí vem um terceiro momento. Eu estou com o meu serviço de alto valor agregado, eu fiz o lançamento do meu produto, aí eu posso entrar no trabalho de estabelecer este produto ao longo do tempo como um produto importante no mercado. Esse é o trabalho da venda diária. Esse é o trabalho do que a gente chama de perpétuo aqui na internet. Para eu vender todo dia, eu vou ter um trabalho triplicado, porque eu vou ter que ajustar a página o tempo inteiro, vou ter que ajustar anúncio o tempo inteiro. Então são muitos ajustes finos que acontecem o tempo todo e eu tenho uma pressão psicológica que atua sobre mim, que é do retorno do meu investimento. Eu começo a gastar dinheiro em tráfego e no começo de um processo de perpétuo, no geral, aquele dinheiro não retorna. Então eu fico no sofrimento de ver o retorno daquele dinheiro. Por isso que eu deixo isso como um terceiro momento aqui na nossa conversa,
Porque eu estou saindo de alto valor agregado para um valor agregado menor, só que nessa transição eu estou exercendo uma pressão. Quando eu sair do lançamento, eu começo a perder a pressão exercida. E eu começo a depender muito mais da minha capacidade de persuadir a pessoa de que aquilo é importante para ela. Se eu te falo, só tem este livro aqui até amanhã, aí você vai ter até amanhã para comprar, isso vai te empurrar para comprar. Ou, só tenho mais 5 cópias desse livro, se você não comprar, acabou. Aí você vai tentar comprar rápido para garantir uma das 5 cópias. Agora, se esse livro está disponível em quantidade ilimitada para você comprar quando quiser, diminuiu a pressão. O que vai ter que compensar essa diminuição de pressão? Minha capacidade persuasiva. E aí que vem a coisa. Nós voltamos para o que eu comecei no vídeo. A minha capacidade persuasiva é o que vai aumentar o teu desejo e é o que vai aumentar a minha autoridade percebida. Então veja, para eu conseguir vender algo de baixo valor agregado o tempo inteiro, eu tenho que ter passado tempo suficiente comprovando que eu entendo de um assunto e que eu sou uma autoridade naquilo ali e gerando o desejo em você. É aquela coisa assim, ó. Eu vou usar um exemplo meu. Eu não sou um cara que liga muito para carro, mas teve uma época, há uns 2 anos atrás, que por alguma razão eu comecei a ver Reels de carro. E aí, meu amigo, era Reels de carro o tempo inteiro aparecendo para mim. Passou um tempo, eu tava assim, não, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de um carrão, nossa, eu vou ter que juntar dinheiro e comprar um carro legal. Eu nem tinha vontade, eu nem ligo para carro, entendeu? Eu sou o cara que o carro tá arriscado e eu fico assim, tá bom, tá arriscado. Então, eu não sou o cara que fica lá polindo o carro, que lava o carro toda semana. Eu não tenho esse saco, não é uma coisa que me dá apreciação na vida. Só que eu fiquei tempo suficiente exposto ao estímulo e ao produto que eu para passar a desejar ele. E aí vem a coisa. Para você conseguir descer em valor agregado, você vai ter que gastar bastante tempo. É por isso que eu digo, um retorno bom da tua comunicação aqui no digital é algo que acontece depois de 2, 3 anos comunicando. Por quê? Porque para eu construir essa autoridade percebida e gerar o desejo, eu preciso me expor muitas vezes, você vai ter que me ouvir muitas vezes, e além disso, eu preciso que essas muitas vezes tenham informações diferentes e estímulos diferentes e aconteçam de formas diferentes. É por isso que aqui no meu canal eu tenho vamos dizer assim, um jeito de comunicar. Quando eu faço anúncios, é um outro tipo de comunicação. Quando eu escrevo um artigo no Substack, é um outro tipo de comunicação. Quando eu escrevo um post no Instagram, é um outro tipo de comunicação. Quando você adquire um curso meu e vê a minha aula, é ainda um outro tipo de comunicação. E essa alteração, essa alternância de modelos de comunicação, ela é importante porque ela gera diferentes estímulos. E é por isso que eu não acho que existe um vídeo que vende. Eu acho que existe a exposição a múltiplos estímulos que constrói uma percepção de autoridade e gera um desejo. Eu não preciso ficar preocupado, eu não faço estraqueamento no meu negócio de olhar qual é o vídeo que deu mais cliques. Porque a minha aposta de negócio sempre foi na composição ao longo do tempo. É o efeito de juros compostos do meu conteúdo. Eu sei que quanto mais eu crio, mais eu vou entendendo o que tem que dizer e como tem que ser dito, e mais eu consigo apresentar facetas diferentes daquele assunto que eu abordo. No meu caso, esse assunto de fazer o seu negócio crescer usando o digital como meio de alavancagem para isso, como meio de aquisição de clientes. Quanto mais eu falo disso e por mais perspectivas, mais você vai confiar em mim. Quanto mais você confia em mim, mais eu consigo, olha que coisa interessante agora, aumentar o preço de produtos e e serviços de menor valor agregado. Então, eu vou conseguindo subir o meu preço. É por isso que vai ter o nutricionista que cobra R$100 e o que cobra R$1.500.
Eles fazem a mesma coisa, que é uma consulta. Só que o de 1.500, ele pode ou não ter mais conhecimento. Ele pode ou não. Mas a autoridade percebida, que é a percepção que as pessoas têm do conhecimento dele, faz com que ele consiga vender muito mais caro. 15 vezes mais caro. Veja, olha que coisa interessante. Você pode aumentar o valor das coisas que você vende somente aumentando o valor percebido a seu respeito. E é por isso que vem uma coisa muito importante aqui. Você pode pensar assim, tá, então é só uma percepção, não é um valor real. Só que para você aumentar o valor percebido sem aumentar o valor real é muito difícil. Então você é obrigado a se formar. Eu me engasguei aqui, me engasguei com a saliva. Você é obrigado a se formar melhor e se capacitar mais para que você consiga aumentar o valor percebido das pessoas em você e naquilo que você vende. E nesse processo é que você vai construindo uma venda constante ao longo do tempo. Com isso dito, eu penso que você vai gostar de conhecer o projeto OPB, que é o meu produto, onde eu te ajudo a construir o seu negócio no digital. O link está na descrição para você saber mais. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui teus comentários também. Um grande abraço.